Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à primeira atividade do Desafio Unicamp 2024, o webinar de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. E o Desafio Unicamp é uma iniciativa da Unicamp e da Agência de Inovação da Unicamp, a Inova Unicamp. E no Desafio Unicamp 2024, nós não estamos sozinhos. Temos o patrocínio da Fundação Educar, da FM2S, da Baita Aceleradora, da Neger Telecom, do CPQD e do Instituto Eldorado. Também contamos com o apoio do Núcleo Campinas, da Liga Empreendedora, do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e da Incamp, a incubadora da universidade. Antes de darmos início a este evento, vamos entender aí como que a gente pode interagir por aqui. Bom, a primeira orientação é que vocês utilizem o chat para fazer comentários, conversarem entre vocês, agradecerem por alguma palestra. Então, utilizem o chat e não esqueçam de colocar to everyone, para que todos que estão aqui consigam ver a mensagem de vocês, tá bom? No caso de vocês terem alguma pergunta aí ao longo das palestras, utilizem o questions and answers, tá? Porque no chat a gente vai acabar perdendo as perguntas de vocês. Então, coloquem perguntas no questions and answers, ok? Para ajudar aí na nossa organização. Essas ferramentas estão no canto, no rodapé da tela, ou então na parte superior aí, dependendo de como tá a visualização de vocês, tá bom? E hoje temos nossos palestrantes convidados da Inova Unicamp. Um grande prazer aí que temos o Brad Cruz, que ele é analista de propriedade intelectual na Inova Unicamp. E ele vai falar para vocês aí como que lê uma patente, a diferença entre patente e software, que é um programa de computador. Então é extremamente importante para a fase que vocês estão atualmente, tá certo? Posteriormente, teremos a Ana Cláudia Daidoni, analista de parcerias da Inova Unicamp, e ela vai falar para vocês como que funciona o processo de transferência de tecnologia na Unicamp, qual que é o papel da Inova aí no licenciamento dessas tecnologias. E, por fim, temos Luciana Silva, que ela é analista de ambientes de inovação da Inova Unicamp, e ela vai falar para vocês do apoio da Inova na criação de spin-offs acadêmicas, ou seja, empresas criadas a partir de uma tecnologia, no caso da Unicamp. Este evento ele conta com interpretação simultânea em Libras, tá certo? Então, quem quiser utilizar do recurso precisa deixar o Nil Alves, ele é um intérprete de Libras que está aqui com a gente, tá? Ele já começou aí. E aí, ao longo do evento, vai ter uma troca, aí vocês deixam o próximo intérprete que vai estar aqui, tá certo? Todos os eventos do desafio vão contar com esse recurso, este evento que é restrito aos participantes, outros eventos restritos e os eventos abertos também. E essa é a nossa primeira atividade aí da competição, mas no sábado a gente já tem uma atividade extremamente importante, que é o workshop de negócio de impacto socioambiental e descoberta do cliente ideal, tá? Ele acontece nesse sábado, vai começar às 9 horas da manhã, vai ser bem bacana, tá com uma agenda bem legal, ele vai das 9 ao meio-dia, vai ter um intervalinho para café aí também. E atenção, gente, esse workshop ele é obrigatório para pelo menos duas pessoas de cada equipe, tá bom? Então, se não tiver duas pessoas de cada time lá presente ao vivo no dia do workshop, a equipe será desclassificada, tá bom? Essa regra está no regulamento. Então, por favor, tenham essa atenção para que vocês possam continuar na competição, que é um workshop super importante. Vai ter uma primeira atividade aí para vocês estarem realizando. Tem o QR Code, se vocês escanearem o QR Code, já vai direto para o link de inscrição, tá certo, pessoal? Então, eu quero desejar aí para vocês uma boa sorte na competição do Desafio Unicamp e um bom evento para vocês. Para darmos início, eu quero chamar o Brad Cruz. Brad, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? É um prazer, pessoal. Fiquem aí com o Brad, com a palestra dele. Se vocês tiverem dúvidas, lembrando, questions and answers. Questions and answers para dúvidas, chat para comentários e aí agradecimentos. Legal, Caroline, obrigado. Bom, agradeço o convite, né, para poder falar aqui no Desafio no Camp. É um evento sempre muito legal, né, muito diverso, traz muita gente de vários locais. Então, espero aí que vocês participem, né, pelo menos como aprendizado, já vale super
né, a pena, ainda mais como uma oportunidade de carreira, inclusive, aí desenvolver uma startup, um modelo de negócio, imagina, né, você conseguir avançar com uma tecnologia e transformar isso aí em um empreendimento. Então, é bem legal mesmo participar, né, de uma iniciativa como essa. Eu vou compartilhar minha tela aqui, já para começar, porque também não temos muito tempo, né? Então, já vou direto ao assunto aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Bom, como eu não vou mais, não estou vendo a carinha de ninguém aqui, qualquer coisa pode gritar aí para mim, tá? Dá um aviso aí, pode abrir o microfone se tiver algum problema. Espero que esteja tudo certo aí. Bom, então a ideia aqui, como eu trabalho na Inova com análise de propriedade intelectual, eu vou falar para vocês, né, um pouco sobre como a gente pega uma patente e como ela é estruturada, né? Quais são as partes que uma patente tem e que a gente tira informação disso. E depois falar um pouco sobre o software também e uma comparação entre a patente e o software. Só que no meio dessas comparações, eu coloquei um pouco sobre os conceitos de propriedade intelectual. Então a gente precisa saber um pouco o que é esse nome aí, né? Que muitas pessoas falam, mas a gente não tem a noção concreta, né, do que se trata propriedade intelectual. Então é muito comum a gente ver, né, pessoas confundindo termos. Por exemplo, uma das coisas mais fáceis de se encontrar é alguém falando: ah, eu desenvolvi um programa de computador, vou patentear e vou ficar rico. Putz, será que dá para patentear um programa de computador? Então é o que a gente vai ver agora, né? Já dando um spoiler aqui, patente de computador, desculpa, programa de computador, não é possível de ser patenteado, porque ele está em outro grupo dentro da propriedade intelectual, tá? Então a ideia aqui é conversar um pouco também sobre o que é PI, propriedade intelectual, e onde está a patente e onde está o software. Aí a coisa esclarece muito mais para vocês, tá bom? Então, nesse slide aqui, deixa eu ver se eu consigo passar. Aí. Então, a gente tem aqui, ó, o que é propriedade intelectual, né? Então, propriedade intelectual, na verdade, ela é um bloco, né? Uma área muito extensa. É tudo aquilo produzido pelo intelecto humano. Então, imagina, é muita coisa, certo? E aí a gente precisa compartimentalizar esse conhecimento todo. Por isso que são criados aqui os diferentes blocos de propriedade intelectual. Então a gente tem o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis. Lógico, eu não vou falar de tudo isso para vocês, né? Temos aqui 15 minutos de conversa, isso daqui dá discussão para um dia inteiro, né? Vou direto ao que interessa aqui para a gente. E observa aqui comigo, ó, que direito autoral é o direito do autor, ou seja, aquele que publica alguma coisa, aquele que escreve alguma coisa. Então, tem alguns exemplos aqui, ó. É aquele que faz um desenho, pintura, escultura, livros, conferências, né? Filmes. Então, fotografia e, olha aqui no cantinho, o software. Então, o detentor de um direito autoral, toda pessoa que criou uma obra, né, autoral. E ela vai ter o direito da sua obra respeitado. Tá? Então, interessante notar que programa de computador ou software, que é sinônimo, está dentro do mesmo bloco que é direito autoral. Então, é o direito do autor. Diferente da patente. Então, quando a gente olha a patente aqui, a gente tem um outro bloco de proteção, que é propriedade industrial. Então, para ser uma patente, eu preciso ter características típicas, características exclusivas. Precisa ser algo novo, algo inédito e algo que tenha aplicação industrial, tá? Então, não pode ser a mesma coisa que um autor faz com seus documentos, tá? Então, uma pessoa publicou um livro, esse livro vai ter, né, sua função na área de literatura, né? Vai ter a função de leitura e tal, não vai ter uma aplicação industrial, não vai ter uma ação como uma patente tem. Então é interessante a gente dividir esses dois blocos, tá? Então, uma patente, ela é um documento que tem que trazer toda a informação técnica de como eu crio alguma coisa. Direito autoral e programa de computador. Na verdade, é um texto.
E todo programa de computador, ele é escrito no código-fonte. Por isso que ele é protegido como direito autoral. É como se o seu programador fosse um escritor de um livro. Ele escreveu aquele código em um programa. Por isso, ele consegue proteger, então, o código-fonte. Aí, já adiantando, é mais difícil para vocês que estão no desafio conseguir ler um programa de computador, porque você não vai ter o material do programa de computador. O programa de computador nada mais é do que um código-fonte, diferente da patente. A patente já tem toda uma literatura ali, já tem todo o relatório descritivo, já tem todo o quadro reivindicatório, tudo explicando bonitinho como é que você reproduz, como é que você faz aquilo. Então, temos essas duas dificuldades, tá? Então, bom, quadrão geral aqui só para a gente entender onde está programa de computador e patente. Depois, o resto a gente pode conversar, né, outro dia, durante o desafio, entender melhor como é que funciona os outros blocos da propriedade intelectual. O importante agora é você saber desses dois, tá? Então vamos lá. Aí vem aquela pergunta: e para que serve uma patente? Aqui. Uma patente serve para muitas coisas. A maioria das pessoas, quando você pergunta isso, fala: ah, a patente serve para proteger algo que eu inventei. Tá bom, pode ser uma das funções. Então você, por exemplo, que está participando do desafio, você vai usar a patente para quê? Concorda que você não está protegendo nada que você inventou quando você usa uma patente? Quem já protegeu foi o inventor aqui da Unicamp. Quando você usa uma patente, você vai tentar criar um negócio em cima de uma patente. Então, olha aí, já temos outra função: criar um negócio, criar uma startup, uma empresa baseada em uma patente. Então, veja bem, não é só proteger algo a patente. Não, ela tem várias funções. Então, eu fiz aqui um resuminho de algumas dessas, que isso vai servir muito para você construir o seu modelo de negócio. Você vai usar as patentes, a que você vai trabalhar e as de possíveis concorrentes, você vai conseguir montar o seu modelo de negócio, vai montar os suas apresentações com muito mais solidez se você levar em consideração todos esses campos. Então, ó, é uma fonte importante de informação de competidor. Quando você olha a patente de um competidor, você sabe o que ele está fazendo. Então, é bom que você já se prepara para o que vem no futuro. É uma fonte de estudo sobre o estado da técnica. Se você ler uma patente ou algumas patentes de uma área, você vai ficar super alinhado com o que está acontecendo naquele momento. Decidir disputas jurídicas é um documento legal, serve para decidir alguma disputa entre empresas. Exclusividade no uso da tecnologia, quem tem a patente é o que vai poder usar o que está escrito nela. Né? Posicionamento no mercado, quando você tem patentes em um certo ramo, você acaba se destacando naquele ramo e fica com domínio econômico naquela área. Você identifica novas tecnologias lendo patentes que estão sendo lançadas, que estão saindo, que estão sendo publicadas. Você fica por dentro do que vem de novas tecnologias. E você acaba aí estudando as tendências para o futuro. E, obviamente, você pode fazer negócio com uma patente, você pode comercializar essa patente. Então, olha aí, tanta coisa que serve um único documento para que serve uma patente, tá? Tanto é importante a gente saber das patentes que essa frase aqui é muito interessante, ó. Todo conhecimento, né, científico e tecnológico, ele está em bancos de patentes. Então é importantíssimo que você acesse as patentes, que você leia a patente e não só o artigo científico. Tá? Quando você lê uma patente, você completa muito o entendimento de uma determinada área. Então é fundamental o acesso à patente. Legal. E o programa de computador? Então você já tem algumas informações aqui do para que serve uma patente. E para que serve um programa de computador? Na verdade, como eu falei, é um direito autoral que vai servir para proteger um código-fonte. E, obviamente, um programa de computador precisa ter uma utilidade. Senão, você não tem um programa de computador, né? Você só tem lá um monte de coisa escrita num certo aplicativo. Então, o programa de computador tem algumas definições aqui, né, para a gente conseguir marcar bem o que é. É o conjunto de instruções ou declarações a serem usadas direto ou indiretamente por um computador a fim de obter um determinado resultado. Então, o programa de computador, ele é um dispositivo, né? É um conjunto ali de informações que estão no código-fonte
que você vai colocar informações e no final ele te dá um resultado. Pode ser uma calculadora, pode ser um leitor de código de barra, pode ser um programa de computador para mexer num aparelho médico, não interessa, ele sempre tem que ter esse conjunto de informações para conseguir ser usado, né, por uma pessoa. Então, o que é composto? Como que é feita a proteção do programa de computador? É o código-fonte, que é desenvolvido em alguma linguagem. E aí você tem várias linguagens disponíveis. Quem for pegar um programa de computador para trabalhar no desafio, você vai ver lá, ele foi escrito em Java, foi escrito em Python, C++, por aí vai. Então, é importante você saber qual é a linguagem para saber as limitações, as vantagens do seu programa de computador, tá? E o programa de computador ele é registrado também no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que serve para garantir que aquele programa, aquele código-fonte pertence ao seu autor, já que ele é um direito autoral. Beleza? Legal. Aqui na Unicamp, a gente tem vários programas de computadores. Então, vocês escolheram, né? Quem está participando do desafio com o programa, tem alguns. Então, a gente tem um portfólio só de programas de computador no site da Inova. Tá? Então, por exemplo, um programa de computador aqui para contar colônias de bactérias em pesquisas científicas. Ele é acoplado a um leitor de placa. Programa de computador desenvolvendo aqui uma nova ferramenta de educação para a inclusão de comunidades surdas. Então, é um programa que acaba fazendo essa tradução, transcrição aí para surdos. É um programa registrado, desenvolvido pelo um pesquisador da Unicamp. Programa de aplicação que facilita a conversão de grandezas e testes de qualidade em madeira. Então, olha aí, só mostrei 3 exemplos aqui para vocês, mas vocês viram que tem programa de computador para tudo quanto é área, né? Então, tem aí aqui a área pode ser de construção, né, de uso de madeira, você tem lá para inclusão social, você tem para contagem de colônias de bactérias. Então, a gente tem muita coisa sobre programa de computador, tá? Bom, limitação de quem for pegar um programa de computador. Como eu disse, você não tem um documento escrito falando tudo sobre o programa. Não, você vai ter um código-fonte. Então, a minha sugestão é que quem estiver com programa de computador, pegue o seu perfil, como esses que eu estou mostrando aqui para vocês. Todos esses daqui são perfis de programas de computador que estão no site da Inova. Tá? Então, você vai pegar o perfil desse programa de computador e vai ler para que ele serve, em que linguagem ele foi desenvolvida, e aí você vai ter as dúvidas, né? Vai ter os questionamentos, e aí é possível fazer direto com o desenvolvedor desse programa de computador. Então, o programa ele é mais limitado, questão de acesso a toda a sua informação. Você vai ter lá um descritivo, um resumo do que ele faz, ou qual que é a sua função, tá? E aí você vai precisar perguntar, entender melhor o funcionamento, saber até que ponto você vai usar ele ou não, e aí você fica mais, né, consegue dominar melhor o programa de computador para desenvolver um negócio no futuro. Já uma patente é um pouco diferente, ela facilita um pouco sua vida, por quê? Porque um documento de patente tem muita informação. Então eu trouxe aqui um resumo para vocês do que é um documento de patente. Basicamente, a gente tem o mesmo formato de um artigo científico. Então, é muito parecido com ler um artigo. Tá? Então, não tem muito segredo. Né? Como se ele lesse um artigo, até mesmo um artigo de revista. O que ele tem quando você olha a primeira página? Ele tem lá o seu código, data de depósito, se já foi concedida uma data de concessão. Nada demais. E, obrigatoriamente, tem que ter esses componentes aqui, ó. Um título, que já tem aqui, ó, por exemplo, uma patente da Unicamp, é um título. Os inventores, são os autores aqui, ó, são os pesquisadores da Unicamp. Tem que ter um resumo, tá aqui embaixo o resumo. E nas próximas páginas de uma patente, você vai encontrar o relatório descritivo. É aqui que está o ouro. No relatório descritivo, vai contar o que já existe na literatura, quais são as soluções próximas, por que essa solução é diferente. Então, você vai ler o relatório descritivo, você vai ficar por dentro do assunto. E uma seção que é diferente, que é a seção de reivindicações. Isso não tem em artigo científico, tá? Reivindicações você só vai encontrar numa patente. São pontos numerados
falando exatamente o que foi inventado, qual é a invenção. Então, isso é o chamado de reivindicações ou de quadro reivindicatório. Então, se você quer um resumo do que foi feito, você vai direto para as reivindicações e analisa o que foi feito passo a passo. Tá? Geralmente são essas reivindicações que vão ser passadas, né, para uma empresa, passada por algum grupo para desenvolver aquela solução. Então, basicamente, quando a gente tem uma patente, a gente vai ter tudo isso dentro do documento. Então, fica fácil você ler uma patente, né? Você vai ler o resumo, depois você vai ler o relatório, vai entender do que se diz lá, e depois o quadro reivindicatório. E para ajudar, toda patente é sempre carregada lá de figuras, desenhos, informações gráficas. E aí você pode melhorar ainda o seu entendimento quando você lê esse tipo de documento. Legal? Então, só para finalizar, uma outra coisa que você pode encontrar na patente é quando essa patente já foi analisada pelo órgão responsável e ela já é concedida. Você tem a carta patente. O que é importante ter uma carta patente na tecnologia? Isso dá mais peso para a tecnologia. Quer dizer que ela já foi julgada e já foi conferida a sua concessão. Tá? Então é importante você ver se já foi concedida ou não sua patente, porque senão fica aqui uma diferença entre o pedido de patente, acho que a maioria dessas tecnologias que vocês vão trabalhar é um pedido de patente, ainda não foi concedida. Então é importante ter isso em mente também na hora de escrever, né, o seu trabalho aqui, colocar as partes, né, do modelo de negócio, deixar isso bem claro e saber onde vocês vão procurar, tá? Bom, já finalizando aqui, deixa eu só passar um quadro aqui que é a diferença entre artigo e patente, né? A estrutura é similar, ambos citam o estado da técnica, né? E problemas encontrados. A diferença, quadro reivindicatório necessário em patente, delimita o âmbito da proteção, coisa que não tem num artigo. Meio de divulgação, todos são publicados, por algum meio ou outro, mas são publicados, e a divulgação do trabalho científico acontece quando a revista aceita, e a patente, ela fica em sigilo por 18 meses. Então, quando você faz uma busca de concorrentes hoje, você não vai encontrar muita coisa na literatura, você vai achar na literatura mais recente, nos últimos 18 meses, porque tem sigilo durante esse período. Tá? Então, o pedido de patente sempre fica sigiloso por 18 meses, depois ele vira um documento onde todo mundo pode ter acesso. Então, essas são as principais diferenças entre uma patente e um artigo científico. E aqui, meu último slide aqui, ó, para apresentar para vocês, não se considera invenção e nem modelo de utilidade, ou seja, não é patente. O que não é patente? Para vocês ficarem sempre com aquela coisa na cabeça, né? Falando, ai, eu vou escrever um artigo e vou patentear e ficar rico com essa ideia. Não, artigo é direito autoral, não é patente. Ah, eu vou fazer aqui ó, um esquema, um plano, um método comercial, vou fazer uma descoberta científica e vou ficar rico. Também não. Você precisa ter um produto ou um processo para virar patente. Você não consegue ter patente só descobrindo alguma coisa. Porque, na verdade, você revelou que a natureza já tinha. Né? Então, tudo isso que está aqui, ó, obras literárias, artísticas, científicas, criação estética, isso é tudo direito autoral. Tá? Programa de computador, regras de jogo, apresentação de informações, tudo isso daí não é possível de proteger. Técnicas e métodos operatórios e cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou diagnósticos para aplicação no corpo humano ou animal. Então, se você descobre algum avanço em uma operação ou um processo cirúrgico, você não pode fazer uma patente daquilo, porque isso é de uso público, isso é para o bem da saúde, né, geral. Você não pode ser dono daquilo e vender essa informação. Então, você não consegue fazer patente disso. Tá? Então, muitas pessoas no desafio podem pegar tecnologias que têm uso, por exemplo, na área de farmácia, na área de medicina, né? E tentar criar um negócio com uma patente falando, vamos proteger alguns métodos diagnósticos. Vamos ver se a gente descobre um método para detectar essa doença. Cuidado, você não vai conseguir proteger isso, não vai virar uma patente. Tá? Então, é bom ficar de olho quando a gente tem esses critérios aqui de que pode ser protegido ou não, e toda ou parte dos seres vivos. Então, quer dizer, eu não posso proteger seres vivos,
seres vivos são bens da natureza, né? Então você não consegue fazer esse tipo de proteção, tá? Bom, para quem tem mais interesse, mais curiosidade, existe o site do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, fala muito sobre tudo isso que eu falei aqui para vocês, rapidamente, né? Então, não tem como aprofundar muito em vários temas, mas para dar uma pincelada e já direcionar vocês aí, tem o site do INPI, então, inpi.gov.br, tem muito material, muita informação. Tem até a academia lá onde você pode fazer cursos, buscar mais, né, se aperfeiçoar mais. E tem sempre o site da Inova Unicamp, onde a gente tem também lá muitos documentos, tem guias de explicação. A gente tem o Guia das Invenções, que fala muito sobre PI, recomendo vocês baixarem, dar uma lida. E aí, com certeza, né, o desenvolvimento do desafio das equipes, né, vai ficar muito mais fluido quando você já se apropria desse tipo de conhecimento. Legal? Bom, foi super, né, rápido aqui, mas agradeço a atenção de vocês e se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente conversa daqui a pouquinho. Valeu, Carol. Muito obrigada, Brad. Foi bem bacana, pessoal. Acho que deu aí para vocês começarem a clarear as ideias, né? Tem bastante dúvida aqui no chat. Vamos deixar para o final, tá bom, pessoal? Vocês vão mandando dúvida aqui, e aí no final a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Uma coisa importante que eu vou falar antes de chamar a Ana é sobre o webinar gravado, que a gente recebeu bastante perguntas sobre isso. Sim, este webinar está sendo gravado, tá bom, pessoal? A gente vai enviar a gravação para vocês na próxima semana. Então, a gente envia a gravação deste webinar e do workshop de sábado para vocês na próxima semana. E aí também surgiu a pergunta como que a gente faz aí o controle de quem está presente neste evento, no evento de sábado, né, que tem essas questões de participação obrigatória. O próprio Zoom registra, tá bom, pessoal? Então não tem como vocês aí derem qualquer mentirinha. Ele registra o inscrito, quem participou, o tempo que vocês ficaram no evento, é tudo registrado pelo Zoom e é por lá que a gente faz esse controle, tá bom, pessoal? Posteriormente a gente volta aí com mais dúvidas, aguentem. Vamos chamar a Ana. Ana Cláudia Daidoni, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Deixa eu só pegar minha apresentação aqui primeiro. Me confirmem aí se tá dando para ver tudo aí, Carol. Tudo certo, Ana. Maravilha. Então, bem-vindos, né, aqui ao desafio. É sempre muito legal receber vocês, orientar vocês. E hoje eu estou aqui como analista de parcerias, para dar algumas orientações, algumas dicas, né, tentar contribuir com vocês, nessa experiência que vocês vão passar aí do desafio. E também porque o analista de parcerias aqui na Inova passa por muitos dos pontos que vocês vão passar. Passa por muitas experiências e análises do que vocês vão fazer no dia a dia, tá? Então, eu vou trazer um pouco disso e falar aqui do papel da Inova no que tem a ver também com o desafio. Começando apenas com algumas informações mais organizacionais, a Inova, né, como um núcleo de inovação tecnológica, foi criado antes da Lei de Inovação, em 2004, e então está no DNA da Unicamp ser inovadora e trabalhar com patentes, apoiar os docentes, os alunos e a sociedade, né, quanto à inovação. E a Coordenadoria de Negócios e Inovação, ela é responsável por negociar as condições de parcerias conforme as deliberações internas e a nossa política de inovação. Então, deixei o link aí para depois vocês pulsarem, se vocês quiserem saber onde a gente se baseia para fazer as parcerias aqui com a Unicamp. E dentro da coordenadoria, nós temos dois departamentos, vamos dizer assim, né? O do BRED, que é o de propriedade intelectual, e o de parcerias, que eu sou analista, né? E a nossa coordenadoria, ela negocia vários tipos de parcerias. Então, deixei alguns exemplos aqui, né? Fornecimento de know-how, convênios de pesquisa, que é quando a gente ainda não tem uma invenção, é um projeto de P&D tradicional do comecinho, né? Vem uma ideia, uma melhoria que a gente precisa fazer. Alguns memorandos de entendimento, que é um esboço de uma parceria, né? Só falar, oh, estamos aqui, nós temos a intenção de trabalhar juntos, e depois isso se desenvolve para algum outro tipo de parceria. Acordos de sigilo, os famosos NDAs e CDAs, para fazer reuniões com as empresas, né? Nós fazemos esse tipo de documento para todo mundo ficar tranquilo,
transmitir as informações com clareza, darem ideias nas reuniões. MTAs com finalidade comercial, que é quando a gente tem, às vezes, uma patente que tem um material dentro de uma amostra de alguma coisa e ela precisa ser transferida inicialmente para as empresas, fazerem testes iniciais, verem a viabilidade, se aquela tecnologia vai conseguir ir para frente lá na empresa, então também fazemos. E parte também do nosso trabalho de intermediação, né, da sociedade com a Unicamp, com o pessoal técnico, é prospectar laboratórios, tecnologias e grupos de pesquisa para trabalharem junto com as empresas. Então, as empresas nos buscam e nós também proativamente buscamos as empresas para ofertar essa expertise da Unicamp. Falando um pouquinho sobre licenciamento antes de eu passar, né? Eu deixei por último, embora eu tenha colocado o primeiro item aí no slide, porque esse é o foco de hoje, tá? Esse é o documento que autoriza empresas a utilizarem, desenvolverem, produzirem uma tecnologia da Unicamp. Então, quando vocês se tornarem uma empresa, né, já vou cutucar, porque o Brad já vendeu meu peixe na apresentação dele, o outro motivo que eu estou aqui é para incentivar vocês a se tornarem uma empresa. E se isso ocorrer, vocês podem vir até a Inova, que a gente vai tratar desse documento, provavelmente, seja de PC ou seja de uma patente. Ele trata de sigilo, ele trata dos passos de desenvolvimento que a empresa vai fazer, de prazos para comercializar. Se vocês querem sublicenciar, por exemplo, vocês vão ser uma startup. Às vezes não dá para produzir, precisa sublicenciar para um parceiro no mercado que possa ter essa planta de produção. Então, todas essas condições são tratadas nesse documento com vocês. A gente modela os negócios com vocês. Por isso que eu estou falando que a gente faz algumas coisas parecidas, né, com o que vocês vão passar no desafio. Porque a gente modela junto com os parceiros como que vai ser isso, como que vai ser essa parceria na prática, né, e expressar isso num documento legal. Então, deixei o link da Inova com alguns cases para vocês, caso queiram fuçar, é só clicar nos logos das empresas parceiras para dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Bom, algumas orientações e dicas também. Eu sei que agora vocês estão numa fase de entendimento das patentes e dos PCs, mas mais para frente, no desafio, vocês vão provavelmente tentar validar o seu modelo de negócios e falar com possíveis clientes da sua tecnologia, para ver se o seu modelo está batendo com a realidade. Então, algumas das coisas que eu gostaria de deixar claro aqui é que, primeiro, vocês consentiram com um termo de sigilo no regulamento do desafio. Então, releiam esse termo, que é muito importante, para vocês saberem o que pode ou não ser falado nessas entrevistas. E aí eu já coloco algumas orientações e dicas aqui para vocês abordarem essas empresas. Então, foquem nas aplicações, nos diferenciais e nos resultados da tecnologia. Você não precisa ficar falando como às vezes é feito, ou o ponto ótimo, ou algumas coisas técnicas, por exemplo, o nome específico de uma bactéria na sua patente, de uma levedura. Você pode falar a família da levedura, talvez. Então, você guarda ali uma informação que, como empresa, se você é uma empresa real, a empresa também não vai marketar a sua tecnologia falando de tudo. Ela vai focar nessas questões de aplicação, resultado e impacto. Impacto no meio ambiente, impacto no seu mercado, por qual que é o benefício da sua tecnologia para os seus clientes, né? Ou para os clientes dos seus clientes, dependendo do modelo aí de vocês. E, se necessário, conversem com seus mentores técnicos, que são inventores das patentes, né? Às vezes vocês já são os inventores, mas eu sei que alguns grupos vão ter mentores que são inventores. Perguntem para eles se tem algum termo que não deva ser mencionado, que pode ser omitido numa reunião inicial com uma empresa. A gente faz isso aqui na Inova também, quando a gente vai ofertar proativamente as tecnologias da Unicamp. E como já foi mencionado, o Brad até deu alguns exemplos, né, de perfis, vocês podem usar o perfil tecnológico que vocês têm acesso. Então, lá já vão ter, né? Deixa eu pegar um exemplinho aqui que eu também deixei. Ih, não foi, gente? Ficou preto. Ficou preto. Ah, Espera aí, pessoal. Desculpem. Não sei por quê. Vou abrir de novo a minha apresentação, tentar de novo. Só um instante. pessoal, enquanto a Ana abre aí, os slides a gente não vai enviar, mas a gente envia a gravação. Então aí vocês conseguem reassistir e voltar no slide aí que vocês
querem reler, então vocês com certeza vão ter acesso a todo esse conteúdo, tá certo? Com certeza. Agora acho que vai. Bom, então aqui está um exemplo, né? O Brad colocou essa chamada aqui, né? Essa capinha para vocês do perfil, mas o perfil tem uma segunda página, né? Então ele tem todos os diferenciais, ele vai ter, às vezes, até a motivação do grupo de pesquisa aqui, né? Alguns detalhes de aplicações e resultados. Então, isso ajuda demais. E antes que eu esqueça, para não passar para o próximo slide sem falar, deixei anotado e não falei no slide anterior. É muito importante que o modelo de negócios de vocês sejam de vocês, vamos chamar assim, da sua empresa. A sua empresa tem que explorar a tecnologia. Ela que vai ser responsável dentro do seu modelo de negócio, é você que vai fazer isso. Porque, pela lei, a Unicamp só pode licenciar tecnologia, patentes e tudo mais, para empresas que tenham condições técnicas de colocar aquilo no mercado, né? Condições de colocar a tecnologia no mercado. Então, vocês não poderão fazer, né? Não sugiro que façam modelos que vocês são tipo um intermediário. Eu vou só pegar a tecnologia, estudar e vender essa patente para uma empresona. Isso não é um modelo de negócios que vai ser bem avaliado, na minha opinião, porque a gente quer que vocês façam o exercício de fato fazer o modelo de negócios para uma empresa que seria real um dia, né? E quem sabe seja mesmo. Então, prestem muita atenção nisso, tá? Vamos passar aqui para o próximo. Esse slide, fiquem à vontade para tirar um print aí da tela nesse momento, se vocês quiserem. Eu deixei sugestões de perguntas que vocês podem fazer para incrementar a perspectiva que vocês têm dos modelos de negócio de vocês. E são coisas que eu faço todo dia, são perguntas que nós utilizamos com os nossos inventores, parceiros, com startups e spin-offs da Unicamp que nos procuram. Então, qual a motivação? Que nem o Brad explicou lá na patente. É um processo? É um produto? É um serviço? É um sistema? É um dispositivo? É um micro-organismo modificado? O que é a sua patente ou seu PC? Né? Para que ele serve? Qual o TRL da tecnologia? TRL é uma escala de medida, vocês podem procurar depois, né? Que geralmente é de 0 a 9, se baseia geralmente na NASA também, essa escala. E ela vai dizer onde que está a sua tecnologia na questão de maturidade tecnológica. Ela é só uma ideia? Ela já passou por testes laboratoriais? Ela tem um protótipo? Ela já foi simulada num ambiente controlado, num ambiente real? Então, vocês podem pensar sobre isso também para modelar seu negócio e pensar quanto de investimento você vai ter que fazer para sua empresa transformar isso num produto ou num serviço. Quais as aplicações, né? Que outras aplicações? Qual seria de maior potencial? Por isso que eu pergunto da motivação lá em cima, né? Porque pode ser que a equipe de pesquisa fez uma concretização, né, um teste num medicamento para humanos. Mas será que ela serve para a área veterinária? Será que você pode pensar no modelo de negócios que tem os dois? Ou talvez começar com o veterinário e depois passar para a saúde humana? Então, esse é um exemplo, tá? Mas vocês podem até pivotar, às vezes, né? Pensar em como que essa empresa poderia compor mais mercados depois. Quais empresas os mentores indicam como clientes para vocês validarem? Se ela é facilmente absorvida pela sua empresa ou precisa de insumos específicos, equipamentos, precisa sublicenciar para alguém produzir ou não. Se houve materiais e insumos envolvidos, se eles são caros, se eles são abundantes ou baratos, se eles são importados, se a cadeia do seu insumo já é consolidada ou não. Por exemplo, eu vou trabalhar com extrato de maracujá X, né? Ele só tem aqui no Brasil. São pequenos produtores que fazem ele ou não? Já tem uma cadeia, tem muito insumo para você trabalhar, né? Ou você vai ter que investir nessa cadeia para depois investir no seu processo de extrato, né? Então, isso é importante no modelo de vocês. Quais obstáculos de mercado, legais, políticos, regulatórios, culturais, né, financeiros? Como que isso vai ser enxergado pela sua equipe, né, de acordo com o seu objetivo de aplicação? Impactos, né, meio ambiente, na sociedade, para certos grupos, né, culturais, pode ser que impacte de várias formas. Isso é legal também para você poder argumentar, né, a favor, né, quais impactos positivos que tem a sua tecnologia. O que já existe no mercado,
né, que resolve o mesmo problema, coisas similares, façam uma busca, mesmo que não tiver patente. Se tem no mercado, ela está já no estado da técnica, ela já existe e já está sendo explorada. Então, como que ela resolve isso e por que a sua tecnologia pode resolver de uma melhor maneira? Quais seriam os próximos passos de desenvolvimento? Seu mentor técnico também pode te ajudar com isso, dar uma visão ali. Ah, agora eu preciso passar de um piloto pequeno para um piloto maior, ou não, já posso ir para um protótipo, para uma simulação real. Então, isso pode te ajudar também nessa curva de desenvolvimento que vocês vão pensar no que impacta, né, no seu modelo de negócio. E por último, que testes foram feitos, né? Se seguiu algum protocolo, uma ISO, um regulatório específico. Tem muitos docentes que já se preparam, né, nas suas invenções, dependendo do tipo, para já saber qual que é a resposta, porque se uma empresa vier, a gente já pode falar, não, ó, isso aqui já está próximo de coisas aprovadas pela Anvisa, por exemplo. Então, o pessoal já pensou nisso, o inventor já pensou nesses testes, né, ou algo assim. Então, é importante vocês saberem. Tem muitas outras perguntas que vocês podem fazer, são só sugestões, destrinchem, façam variações e pensem na especificidade da sua tecnologia. Para PCs, algumas dessas também dá para usar. Vocês podem pensar, né, se pode, facilmente vir um aplicativo, né, vocês podem pensar da motivação nas aplicações, se pode ser adaptado, né, facilmente para outros mercados, ou para a sua aplicação, se tem variações daquele código que pode ser feito. Então, tem várias opções, tá? Fiquem à vontade para utilizar essas perguntas. E por último, só mais alguns slides, né? E depois do desafio, né? O que vocês vão fazer? Eu tô falando do depois aqui, vocês estão no durante ainda, né? Eu até brinco que o Brad é o passado, e eu e a Luciana, aí, em breve, que vai falar, nós somos o futuro próximo, né? Assim a gente deseja para vocês. Então, se depois do desafio vocês se tornarem uma empresa, busquem a Inova, busquem a área de parcerias ou de empreendedorismo também. Deixei o link aí de comunicação de projetos e parcerias, que é um canal que a gente utiliza, né, para quem quiser fazer parcerias, nos enviar essa demanda. E aí a gente vai trabalhar com você daí na real mesmo, né, na realidade, com o licenciamento, modelar com você. Se você quiser trabalhar, explorar, a gente tem que regularizar isso via licenciamento daí de verdade mesmo. Então venham até a gente para que a gente possa conversar mais. A gente vai ficar muito feliz de apoiar vocês. E ao longo dos anos, né, com a nossa experiência aqui com o desafio, temos ótimas empresas que hoje estão já com produto no mercado. Então, a gente incentiva muito que vocês pensem nessa opção depois, né? Se o bichinho do empreendedorismo te picar, nos procure. E se tiverem dúvidas também, pode ser que você não tenha certeza, vem conversar com a gente também. A gente vê as possibilidades, fala dos detalhes com vocês, para ver o que pode ser feito. Às vezes não é agora, às vezes você está na graduação, mas daqui uns anos você fala, poxa, aquela experiência foi muito boa, eu acho que eu tenho capacidade, eu tenho amigos que podem ser meus sócios, então também nos procurem, saibam que vocês possam contar conosco. E por último, se vocês não quiserem, não tem problema nenhum, né? Vocês estão numa competição, mas se tiver algum cliente aí interessado, né, alguma empresa que vocês fizerem uma entrevista e vocês falarem, a gente não vai ser essa empresa, mande também para parcerias, tá aí o e-mail, ou passem aquele link para o seu contato, porque daí a Inova pode também buscar essas pessoas e ver se temos alguma possibilidade mesmo de escoar essa tecnologia para o mercado. Lembrando, né, também do regulamento, meu último ponto, que caso vocês não utilizem o seu modelo de negócios, a Inova acaba até absorvendo essas informações e utilizando no nosso dia a dia para buscar, para ofertar essas tecnologias e PCs, tá bom? Então, muito boa sorte para vocês. Eu desejo que vocês tenham uma ótima experiência, que nem o Brad falou, aprendam muito, explorem bastante e contem com a gente se vocês precisarem de mais informações e até daqui a pouquinho, se tiverem aí perguntas. Um prazer falar com vocês hoje. Muito obrigada, Ana. Pessoal, avisando que agora estamos com o Silvio, intérprete de Libras. Muito obrigada, Nil, por sua participação. Seja bem-vindo, Silvio. Muito obrigada por estar aqui conosco. Pessoal, antes de chamarmos a Luciana, temos aqui uma pergunta que eu queria responder com vocês, que eu acho que está todo mundo aflito, que é sobre como que a gente vai validar a presença de vocês. Fiquem tranquilos, tá? Eu entrei com outro e-mail. No momento que vocês fazem a inscrição
para este evento, para o evento do workshop, para os demais eventos também, vocês inserem o nome da equipe de vocês. E aí, pelo nome da equipe, a gente faz o rastreamento, tá bom? Então, também tenham aí esse cuidado de inserir o nome correto, porque às vezes vocês inserem o nome errado, a gente fica aí buscando, cadê essa equipe, cadê esse pessoal? Então, coloquem o nome correto na inscrição, tá bom, pessoal? E eu vi que vocês estão empolgados. O Brad já foi respondendo algumas perguntas aí, então se vocês quiserem dar umas olhadas nas perguntas já respondidas, pode ser talvez dúvidas de outras pessoas, fiquem à vontade, mas depois a gente pode retomar algumas coisas. Lu, Luciana Silva, a palavra é sua. Muito obrigada por Obrigada. estar aqui conosco. Obrigada, Carol, pelo convite. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar na tela aqui rapidinho com vocês. Já deu aí? Compartilhando? Sim. Tudo certo, Lu. Bom, beleza, Carol, obrigada. Pessoal, bem-vindos, né? Eu trouxe aqui também, junto com a Ana, como a Ana comentou, um spoiler do que vai acontecer, que pode acontecer com vocês após o desafio Unicamp, né? Vocês ganhando ou não a competição, acho que muitas portas vão se abrir, né? Algumas vão se abrir, vocês vão ter isso no currículo de vocês, então parabéns pela iniciativa, né? E vão surgir diversos convites, né? Os empreendedores aí são disputados, né? O tempo dos empreendedores, então a gente busca fazer o direcionamento aqui na área de empreendedorismo, né? De qual conteúdo seria adequado para cada momento e estágio da empresa. Então, esse é meu papel aqui na Inova, né? E é uma dessas oportunidades que eu vim apresentar para vocês hoje, que foi a oportunidade aqui que o Tiago e o Caio, que estão aqui na tela, eles aproveitaram. O Caio é esse moço de bigode e o Tiago de barba aqui, né? Eles se conheceram na faculdade, eles fizeram biotecnologia na Federal de Alfenas, então não eram alunos da Unicamp, e depois da graduação, acho que o Desafio Unicamp abriu, né, inscrições, eles se inscreveram, eles nem pensavam na época em abrir uma empresa, era mais para desenvolver competências, né, segundo o relato deles aqui, e foram avançando, foram validando a ideia, conversando com potenciais clientes durante o desafio, com os mentores, e viram que, olha, não é que é viável esse negócio, não é mesmo? Né? Então, eles foram avançando e foram finalistas, isso em 2020. E aí, eles fundaram em 2021, né, a Singular Seeds, que é uma empresa que atua na área de qualidade de sementes, então milho, soja, café, eles atuam no agro, né, nesse segmento. E hoje o foco aí é desenvolver uma máquina, um sistema para suprir a necessidade desse setor de qualidade das sementes, com análise de maior amostragem em apenas alguns minutos, um diferencial muito importante de mercado que eles validaram aí ao longo do desafio. E aqui tem um ponto importante, que eles são incubados na Encamp, né? Eu atuo na Encamp, meu supervisor é o Vital, e a Mariana é a nossa coordenadora aí. Então, eu vou explicar para vocês o que, que é a Encamp aqui hoje, falar um pouquinho da jornada, para no futuro vocês considerarem com carinho aí, quem sabe, né? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Olha só, a Singular Seeds, o logo deles aqui, eles estão no 6º semestre do programa de incubação. Então, além de avançar durante essas escadinhas aqui que eles foram subindo, eles avançaram no tempo. Em 2021, eles estavam aqui, né, no 1º semestre e tal, e hoje estão prestes a se graduar nesse programa. E além da trajetória do tempo cronológico, eles evoluíram muito em termos de maturidade de negócio. Então, a gente passa também por uma jornada de validação de modelo de negócio, de cliente, porque as coisas mudam, o mercado ele é dinâmico e a gente tem que acompanhar, a gente nunca para de validar, né? E vocês vão aprender isso durante o desafio Unicamp, e o que é legal, num ambiente controlado de aprendizagem. Então, vai ter mentor para dar uma dica, vai ter o pessoal da própria Inova, né, dando a visão. Então, aproveitem, porque quando vai para o mercado, o bicho pega. Mas tá aí a Singular Seeds graduando-se aí com excelência, né? Do agro, a gente tem também empresas como
aqui, deixa eu pegar aqui. A Defense Fertilizer, que está no segundo semestre, Risobioma, MAC 33, Sofin, tem empresa de hidrogênio verde, a Fornano e a STS Científicas, que são empresas da área química, que trabalham com a indústria farmacêutica, nanotecnologia. Não necessariamente todas passaram pelo desafio Unicamp, na verdade, batendo o olho aqui, a gente tem a Plasmotec, que também foi vencedora aí do desafio 2021, se eu não me engano, e a Singular Seeds. E aqui, graduadas no ano passado também, tem empresas de biotechs, health techs na área da saúde, área da logística, empresas que fazem extratos de plantas com máquinas e processos inovadores. Então, percebem que aqui no programa tem 25, mais ou menos, empresas incubadas, e elas são de diversas áreas, assim como as patentes, as tecnologias aqui da Inova, né? Então, mas elas têm uma coisa em comum, todas essas empresas, né? Vou falar para vocês, que elas são empresas de base tecnológica. O que isso significa na visão aqui da Inova, da Encamp, né? Significa que essa empresa, ela utiliza aplicação sistemática dos conhecimentos científicos e tecnológicos para desenvolver novos produtos, processos e serviços. Então, esse é o nosso entendimento aqui de uma empresa de base tecnológica e científica, e vocês aí que vão construir um modelo de negócio baseado numa patente, vão ser considerados empresas, né, ou modelos de negócios de base tecnológica também. Então, essa é a nossa vertente aqui no empreendedorismo, que é a gente criar soluções que impactam positivamente a sociedade, que tragam aí resultados, né? Não só mais um CNPJ. A gente quer que vocês criem soluções que a sociedade, de fato, precise e consiga aplicar, né? Só esclarecendo também um conceito que a gente usa aqui na Unicamp, o conceito de spin-off, que são empresas de base tecnológica, só que foram criadas aqui a partir de uma tecnologia desenvolvida na universidade, então, no caso da Unicamp, e ela pode ser protegida ou não. Então, a gente fala que uma empresa que surgiu a partir de uma patente aqui, ou de uma tecnologia e foi licenciada, por exemplo, ela é uma spin-off aqui da Unicamp. Então, só para esclarecer esse termo para vocês também, caso vocês encontrem aí durante o desafio Unicamp. E o que é essa jornada aí que o Caio e o Thiago passaram e estão finalizando? É um apoio que a equipe da Encamp dá na área de negócios. Então, a gente apoia as ideias e projetos de impacto que têm grande potencial, que ainda estão numa fase de início das suas operações. E aí a gente apoia com networking, com espaço físico também. As empresas podem ou não ficar dentro da Unicamp, não precisa ter CNPJ ainda, então, às vezes, antes de abrir meu CNPJ, eu queria organizar minha vida, né, fazer uma reserva de emergência, queria validar mais a tecnologia, tudo bem, pode entrar no programa com o CPF. E esse apoio dura até aqueles 6 semestres que eu mostrei para você, para vocês até 3 anos, e é um programa que é pago, né? Existe uma mensalidade, só que a gente entende que é um momento ainda de validação, então tem valores subsidiados, certo? Só passando aqui. A gente trabalha em ecossistema, porque ninguém faz nada sozinho, então a gente faz conexão com o mercado, faz conexão com instituições parceiras. Então, um grande parceiro nosso aqui é o Sebrae, e também a Febraec, que é de consultores, né? Uma associação de consultores. A PUC Campinas também, a gente tem um convênio, enfim, e diversas aceleradoras e investidores parceiros, porque, né, dinheiro é importante, o capital, né? Então, a empresa tem que se manter. Então, a gente tenta fazer essa conexão. Importante dizer também que existe uma certificação específica para incubadoras, chamada CERN, que é esse selinho aqui embaixo, e a nossa incubadora, a Encamp, ela tem o CERN máximo, a gente foi certificado ano passado, o que significa que
são adotadas boas práticas aqui que de apoio às empresas, é um negócio profissional, é um negócio sério, né, para a gente poder apoiar de fato as empresas, e isso tem evidências, isso tem tem um histórico, tem métricas, então a gente muito orgulho aí dessa certificação que fala quais seriam as boas práticas para você avaliar uma empresa e apoiar, né, nessa etapa ainda de embrionária. E uma dessas ações aqui, vou mostrar para vocês a jornada, que esse CERN fala, é a gente olhar a empresa em diferentes eixos. Então, aqui a gente tem o eixo empreendedor, o eixo da tecnologia, que é fundamental, capital, mercado e gestão. Então, a gente entende, assim, que a empresa, ela é robusta, é meio que a fala da Ana Daidoni, que ela trouxe sobre a tecnologia, né, para vocês pensarem ao longo do desafio também, na empresa como um todo. Então, uma mesma tecnologia, ela pode gerar mais de um produto, ela pode ter mais de uma aplicação, isso que é uma visão de negócio, não de produto ou só da tecnologia, certo? Então, a gente sabe que o mercado é competitivo, a gente tem que inovar sempre, tem que ser dinâmico. Então, às vezes, se eu tenho uma carteira de produtos e também de clientes e público-alvo bem diversa, é, eu diminuo o meu risco de mercado, por exemplo, certo? Então, pense nisso quando vocês forem montar também o negócio de vocês, certo? Tem que ter, mas ao mesmo tempo, aí tá o pulo. O público-alvo, ele tem que enxergar valor na sua proposta, na sua solução. Vocês vão aprender a fazer isso durante as mentorias, durante o conteúdo aí do programa, certo? Na jornada. Aqui são os cursos, palestras que a gente oferece ao longo do semestre, né? Bastante trabalho. Aqui estou mostrando a jornada real que a gente apresentou para os empreendedores do programa de incubação, mas eu não vou passar por ele, só vou dizer que é bem parecido com a metodologia do Desafio Unicamp, as entregas, o que é conversado, o tipo de análise, então é bem é, semelhante. E aqui, por exemplo, o Caio e o Thiago da Singular Seeds, eles são veteranos da Encamp. Então, a gente faz um planejamento que a gente fala de objetivos, indicadores e metas semestrais da empresa, faz reuniões de acompanhamento bimestralmente e fala daqueles 5 eixos que eu citei para vocês anteriormente. Então, empreendedorismo. E aí, Caio, você se capacitou naquela área que você queria ter mais capacitação? Vocês foram em alguma feira, em algum evento da área de vocês? Precisam de algum apoio para conectar com alguém que vocês precisam falar? Capital, submeteram um edital ou um projeto de financiamento para ajudar a sustentar a empresa? Enfim, a gente passa por todos esses pontos e quem entrou passa por uma jornada mais próxima, assim, sobre validação e público-alvo. Certo, pessoal? Olha, basicamente esse era o meu recado aí para vocês. Queria agradecer, desejar boa sorte. Quem sabe aí, aqui na foto, a gente se encontre nos próximos anos. Aqui o Thiago e o Caio, aí vocês aqui também, fazendo parte dessa turma, né? Na verdade, eu acho que o Caio e o Thiago não vão estar, porque eles já vão se graduar, vão estar vendendo horrores lá para as indústrias do agro, impactando a sociedade. Então, conto aí com vocês aí nas próximas etapas. Boa sorte, viu? Um abraço. Muito obrigada, Lu. Pessoal, vamos então para Imagina. as perguntas e respostas. Tem coisa muito valiosa aqui, tá, gente? Peço que todo mundo preste bastante atenção nessas perguntas aqui que o pessoal fez, tá? Eu vou começar pela da Débora, que a Débora Cunha ela perguntou: não ficou muito claro se durante o desafio iremos explorar a tecnologia ou o produto da tecnologia. Se devemos manter sigilo sobre a tecnologia, como fazemos a etapa da validação? Na verdade, Débora, eu vou introduzir aqui essa pergunta, depois a Ana pode até complementar. Como que, primeiro que a validação, vocês vão aprender a fazer no sábado, tá, pessoal? Então aguente o coração aí. No sábado vocês vão ter
uma capacitação sobre validação, e para fazer a validação, vocês não precisam expor aí as coisas sigilosas da tecnologia, tá? Fiquem tranquilos, a validação é de uma forma diferente, que vocês vão aprender no sábado, então não faltem do workshop, tá bom? Porque de uma outra forma, vocês basicamente perguntam se a pessoa ela tem necessidade do que a tecnologia oferece. É bem simples, tá? Não, vocês não expõem nenhuma informação sigilosa. E, no caso, vocês não vão explorar comercialmente ou ter que desenvolver algum produto a partir dessa tecnologia durante o desafio. O que vocês vão ter que desenvolver é um modelo de negócio, é basicamente pensar. É pensar como que isso seria na prática, vamos dizer assim. E aí, se vocês quiserem, depois do desafio, continuarem aí com o negócio, querer desenvolver esse negócio, vocês podem entrar na Encamp, que é uma incubadora de empresas de base tecnológica da Unicamp, e aí sim começar a explorar essa tecnologia. Então, durante o desafio, é um mão na massa mais teórico, vamos dizer assim. Vocês vão fazer algumas atividades como a validação, que é algo iniciante, mas é um mão na massa mais teórico, tá bom, Débora? Então, mas aí, participem do workshop, que vai ser extremamente importante para vocês aprenderem a validar. Se a Ana quiser aí complementar alguma questão, fique à vontade. Bem rápido mesmo. Obrigada, Débora, pela pergunta super importante. E é o que a Carol falou, então não se preocupe de pensar de forma científica que vai ter que pôr a mão na massa. Até porque vocês não poderiam, né? Porque vocês não têm a licença para explorar. É isso que eu estou explicando. Se vocês forem. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu dei uma travada aqui. Tá sim, Ana. Travou, cara? Ah, Não, desculpa, tá gente, deu uma ouvindo. travada para mim. Então, assim, caso vocês vejam mesmo no sábado todos os passos, porque não vai precisar pôr a mão na massa. Se vocês um dia quiserem pôr a mão na massa, precisa do licenciamento, tá? Então, não se preocupe, vocês vão ser super bem orientados aí pela equipe. Obrigada, viu, Carol? Obrigada, Ana. Tem outras perguntas aqui importantíssimas. O Juan Teixeira, ele perguntou, então nós temos direito de usar o produto que escolhemos para criar um negócio real? Acho que primeiro vamos fazer só uma correção, que não é um produto, tá? É uma tecnologia, que não é um produto ou um serviço, que pode ser a se tornar. Ana e Brad, me corrijam aí se eu falar alguma coisa incorreta, por favor, que vocês dominam totalmente aí as áreas. E sim, vocês vão pensar em um modelo de negócio a partir dessa tecnologia, por exemplo, uma tecnologia que melhora um processo cirúrgico, por exemplo, na área médica, que melhora um processo cirúrgico. Então, eu vou pensar aí em desenvolver um equipamento para eu comercializar para médicos, para centros cirúrgicos, por exemplo. Você vai pensar numa modelagem de negócio e sim, depois vocês podem sim falar, olha, eu quero seguir com esse negócio. Inclusive, Singular Seeds, que a Lu exemplificou, é aí uma empresa que surgiu no desafio e depois eles deslancharam. Temos outros exemplos também, a empresa Rubian Stratos, eles têm até produtos no mercado hoje em dia já. Eles já conseguiram desenvolver a tecnologia e desenvolveram produtos que estão aí à venda atualmente. Tem outras empresas também que continuaram com a gente aí, que licenciaram a tecnologia para poderem explorar, tá certo? Nossa, quantas dúvidas surgiram aqui, meu Deus, vamos acelerar então. O Matheus Vicente, como podemos iniciar uma conversa com o nosso mentor, dono da patente, considerando que nunca tivemos contato com essa pessoa? É, eu não sei se é Matheus ou Mateude, talvez tenha tido algum erro aí de digitação, desculpa se for Mateude mesmo, vou falar Matheus. É, a gente conectou vocês por e-mail, tá? Então, esses inventores, eles estão cientes que vocês vão conectar eles. Então, vocês podem mandar um e-mail, olá, nós somos da equipe X, ou vocês até continuem o e-mail que a gente conectou vocês do e-mail do desafio para os e-mails que vocês registraram e o inventor, vocês estão todos lá no e-mail. Então, vocês podem responder. Eu vi que algumas equipes responderam lá, o inventor respondeu, conseguiram agendar alguma conversa com o mentor por lá mesmo. Então, fiquem à vontade, ou vocês criam um novo fluxo no e-mail para conversar com eles. Eles estão cientes desses bate-papos, tá bom? Então, vocês podem falar que vocês são das equipes tal, que vocês estão no desafio Unicamp. E aí, a Ana, ela deixou nos slides umas perguntas aí que podem ajudar vocês. Então, vocês leem primeiro o material que vocês têm. Quem está com programa de computador é extremamente importante falar com o mentor, porque, como o Brad disse, não tem o documento. Então, é extremamente importante vocês acionarem aí o inventor
para que ele consiga tirar possíveis dúvidas. Então, vocês leem o perfil da tecnologia ou o documento que vocês receberam, tentem entender aí, peraí, eu tô com uma dúvida, o que que é esse processo como que é usado, qual que é o custo para isso, já tentem ler e ter algumas duvidazinhas ali, mas as dúvidas com o mentor acadêmico é somente sobre o invento, tá bom? Eles não vão responder dúvidas sobre o desafio Unicamp, porque eles estão apenas auxiliando vocês nessas etapas, então não levem dúvidas do desafio Unicamp para eles. Qualquer outras dúvidas também podem enviar no e-mail do desafio. Vamos para próximas perguntas. Pode-se usar a IA para modelar partes do processo de negócio que vamos montar? A IA seria a inteligência artificial. Olha, não é um empecilho, mas a IA, às vezes, ela não dá ideias tão novas, vamos dizer assim, né? Quando eu não sei se alguém aí já utiliza, se for IA e não for, pelo amor de Deus, me corrijam. Eu acho que é IA, né? Eu utilizo ela às vezes para perguntar alguma coisa, para tentar pedir ajuda para alguma coisa. Eu vejo que às vezes ela não dá ideias tão novas, tá? Ou às vezes tira algumas ideias que não são tão corretas. Então podem usar como apoio, mas tomem muito cuidado para não modelar inteiro por IA, porque vai dar para perceber, vai ficar meio nítido que foi um modelo de negócio criado por IA, tá, gente? Tenham muita atenção e cautela em usar essas ferramentas. Elas são boas quando elas auxiliam, mas não quando elas substituem a mente aí, o processo de vocês, do humano, tá bom? Tem uma pergunta que a Ana. Ainda é possível trocar de tecnologia? Jonathan pode trocar de tecnologias até 3 dias após o primeiro workshop, tá bom? Sábado, depois de 3 dias, vocês ainda podem trocar de tecnologia. Essas informações estão no regulamento da competição, caso vocês ainda tenham outras dúvidas. Já respondi essa outra. Ahn, e tem uma pergunta que a Maria Eduarda fez, eu acho que a Ana Cláudia pode responder aqui pra gente. Gostaria de Tem saber uma quantos por pergunta aqui. cento de participação dos lucros a Enova fica do negócio. Ana, por Então favor. vamos lá, vamos explicar um pouquinho também a palavra lucros, né? E lucros vocês que vão utilizar aí no modelo de vocês, né? Para nós, como é que funciona, né? Todos os royalties que a Unicamp recebe, a gente segue a lei, né? Então não é a Inova que fica, tá? A gente sempre pensa, a Inova é da Unicamp, tá? Então a gente é a Unicamp. A gente segue a lei. Então vem 100% dos royalties. Tem uma taxa administrativa que já é retirada e depois o que sobra é dividido em três de acordo com a lei, tá? Então, é até 1/3 para os inventores que fizeram aquela patente, aquele PC. 1/3 vai para a unidade daqueles inventores, para eles, inclusive, negociarem insumos, equipamentos para laboratório, para pesquisarem mais. E o outro 1/3 vai para a Unicamp, aí barra Inova, para a gente manter portfólio, para a gente continuar apoiando a comunidade acadêmica com as patentes. Se você estiver perguntando, Maria Eduarda, sobre um valor, nós não temos um valor fixo de royalties, até porque não é só royalties, né? Royalties, geralmente a gente usa essa remuneração, mas podem ser outras, né? A gente pode negociar milestones, outras coisas. Então é caso a caso. Eu não tenho um número para te dar, mas você pode eu acho que vale a pena, viu, Carol? Assim, não é o que a gente usa nas negociações, eu estou dando um valor aqui fictício para que você possa simular. Você pode simular com 5%, por exemplo, se você quiser, por conta dos custos da empresa, né? Às vezes eu sei que os grupos utilizam. Utilize 5% que está de bom tamanho para você ter uma ideia do quanto seria, né, que a sua empresa teria que pagar ao vender essa tecnologia do faturamento líquido, tá? Da sua empresa, se você for fazer alguma simulação mais detalhada, tá bom? Espero que eu tenha respondido, então pergunta de novo. Alguma coisa que eu retorno. Obrigada, Ana Maria. Se tiver continuar aí com a dúvida, pode perguntar. Por último, vamos responder a pergunta da Thaís para a gente encerrar, tá bom, pessoal? Depois, qualquer possíveis dúvidas, vocês enviam por e-mail, tá? A Thaís falou: no meu caso, por exemplo, a minha tecnologia tem como público-alvo empresas farmacêuticas, para que elas desenvolvam o produto. Então, meu objetivo é criar o projeto de venda dessa tecnologia para essas empresas. Thaís, olha, eu não sei qual é a sua tecnologia, tá bom? Mas não é bem assim. Então, eu acho que tem que entender, analisar, porque possivelmente vocês podem desenvolver o produto e a farmacêutica comercializar. Então, mas a gente tem que entender como que é o processo, tá bom? Como que pode funcionar. O que eu recomendo? Que você participe do workshop de sábado, tá? Que daí vocês vão começar a ter uma ideia.
E aí, vocês vão começar a ter uma ideia no workshop de sábado, depois vocês vão ter contato com os mentores, tá? Daqui mais ou menos uma semana vocês vão começar a ter mentorias, então vocês conseguem tirar mais dúvidas com os mentores, porque assim, né, tão aberto, é difícil para qualquer pessoa aqui responder. A Lu, que está acostumada com negócios, a Ana também, que está acostumada com processo de licenciamento, o Brad, para todo mundo assim tão amplo é um pouco difícil, tá bom, Thaís? Mas participa do workshop, continua aí levando as suas perguntas, as suas dúvidas para os seus mentores, que eu acho que aí você vai afunilando e vai entendendo um pouquinho mais a sua modelagem de negócios, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Quero agradecer novamente aí os nossos convidados que disponibilizaram o tempo deles, a Ana, a Luciana, o Brad, o Silvio e o Nil, nossos intérpretes de Libras. Estamos muito felizes com vocês. Muito obrigada. Pessoal, agradeço a presença de todos e a gente se vê sábado, hein, pessoal? Eu espero todo mundo no sábado às 9 horas. É um workshop bem legal. Aí vocês vão, porque hoje foi um webinar introdutório para vocês começarem a entender. Sábado já vai avançar um pouquinho mais, já vão até terem atividades aí para fazer, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Boa tarde, boa noite a todos.